Olá, alunos do sexto ano. Nessa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho, sobre frações. Fração é um modo, de expressar a quantidade a partir de uma razão de dois números inteiros. A palavra fração vem do latim fractus e significa partição, divisão ou quebrar algo. Vocês podem ver nos desenhos aí que os desenhos estão partidos, estão fracionados, né? E as frações, elas surgem no Egito com a ideia de divisão de terras naquela época. O conceito breve de fração, Em diversas ocasiões da nossa vida, nós nos deparamos com divisões, repartições. Vamos pegar, por exemplo, uma pizza, tamanho família. Quando a gente vai comer essa pizza, a gente parte ela. Essas partições, elas podem ser representadas por frações. Por exemplo, se eu partir uma pizza em 8 pedaços e eu comer um pedaço, eu vou ter comido 1/8 da pizza. Se eu comer 7 pedaços dessa pizza, eu vou ter comido 7/8. Se eu comer a pizza toda, representando em fração, seria 8/8, Porque você comeu todo da pizza. Então, o conceito de fração, ele está muito presente no nosso dia a dia. Observamos aqui, quando nós falamos da pizza, que a fração 1 inteiro é simplesmente uma fração. Então, a fração nos dá a ideia de repartição, mas essa repartição, no caso lá da pizza, era em inteiro, em partes iguais, Nós pegamos a pizza e repartimos em 8 pedaços iguais. Quando a pessoa come um pedaço, ela comeu 1/8 da pizza inteira, que seria a fração 1/8. Se nós tivéssemos repartido a pizza em 16 pedaços, nós teríamos o quê? O equivalente a 2 pizzas inteiras. Espera aí, deixa eu corrigir aqui. Se nós tivéssemos 16 pedaços, quantas pizzas nós teríamos? 2 pizzas, Porque no exemplo anterior nós repartimos uma pizza em 8 pedaços. Então, 16/8 corresponde ao quê? Esse tracinho nos remete à divisão. Então, você pode pegar o número que está em cima e dividir pelo número que está embaixo. Então, quantas pizzas você teria? 2 pizzas. Então, isso nos faz refletir nas operações envolvendo frações, pois elas traduzem equivalências, Proporções, ideias matemáticas presentes na culinária. Quando a gente vai fazer um bolo, tem muito isso, na fração. Você vai colocar 1/2 de açúcar, 3/4 de xícara de açúcar. É muito usado nas receitas. Continuando aqui. Então, o conceito de fração é muito presente no nosso dia a dia. As frações são números racionais. O conjunto de números racionais é dado pela coleção de todos os números que podem ser escritos sobre a forma de fração. Ou seja, são resultados de uma divisão entre dois números naturais. O numerador, que é o número que fica em cima, e o denominador,
que é o número que fica embaixo. O número que fica embaixo, ele domina a fração, ele é o valor do todo. E o número que está em cima numera a quantidade que você pegou do todo. Observem aí, nós temos uma barrinha repartida em 4 partes. E você pegou só uma parte dessa barrinha de chocolate. Então, você comeu 1/4 dessa barra de chocolate. Nós temos uma outra representação aí da barra de chocolate dividida em 8 partes iguais. E você comeu 3 partes, tá vendo pintado em azul? Então, você comeu 3/8 dessa barra de chocolate. Então, o denominador, ele vai nos mostrar a quantidade que foi dividida o todo, né? Então, o número que está em cima nós chamamos numerador e o número que está embaixo nós chamamos denominador. Lembrando que esse tracinho representa divisão. Continuando aqui, nós temos algumas definições para a fração. Fração aparente. A fração aparente é quando você pode dividir os dois números apresentados na fração e você vai ter um número natural inteiro. Então, nós vamos dizer que essa fração é aparente. Observem aqui no exemplo. 6 dividido por 2 é o mesmo que 3, então 3 inteiros. Então, essa fração, ela simplesmente tem uma aparência de fração. 4 eu também posso dividir por 2. 4 dividido por 2 igual a 2. Então, nós temos só uma fração aparente. 24 dividido por 6 é igual a 4. Também é uma fração aparente. 63 dividido por 9 é igual a 7. Também representa uma fração aparente. Toda vez, então, que eu posso dividir o numerador pelo denominador e vou obter um número inteiro, eu tenho uma fração aparente. Toda vez que eu divido o número de cima pelo número de baixo e obtenho um número inteiro, eu vou ter uma fração aparente. Então, note que nos exemplos, o numerador é sempre múltiplo do denominador. Ou seja, ele é sempre divisível, né, pelo denominador, resultando em um número inteiro. Dessa forma, eu tenho uma fração aparente, ok? Se quiserem copiar o slide, né, no caderno, fiquem à vontade, tá bom? A outra definição de fração é a fração própria. Se a divisão dos dois números apresentados, a divisão do numerador pelo denominador na fração, resulta em um número entre 0 e 1, dizemos que essa fração é própria, ou seja, toda vez que eu divido o numerador pelo denominador e eu obtenho um número decimal, essa fração é própria. 1/4, nós temos aqui 1/4. Quando eu divido 1 por 4, eu obtenho um número decimal 0,25, né? Então, você tem aí uma fração própria, porque você obteve um número decimal, que seria 0,25 centésimos. Ok? Continuando aqui a nossa aula, nós temos a fração aparente e a fração própria, já são duas divisões, né? Outros exemplos aqui de frações próprias: 1 dividido por 2 dá 0,5, 1 dividido por 4, 0,25, 8 dividido por 10, 0,8, 75 dividido por 100, 0,75.
Todas essas frações são frações próprias, porque a divisão do numerador pelo denominador resultou em um número decimal, ok? Continuando aqui, nós temos também as frações impróprias e os números mistos. Frações impróprias e números mistos é se a divisão dos dois números apresentados na fração resultar em um número maior que 1 e não natural. Então, nós dizemos que a fração é imprópria. Toda fração imprópria pode ser escrita como a soma de um número natural mais a fração aparente. Observem aqui. 2 inteiros mais 1/5, que corresponde a 11 quintos. Aqui, ó, 11 dividido por 2 dá 5,5. Então, é a mesma coisa de eu escrever 5 mais 1/2, que é a mesma coisa de eu escrever 5, 1/2, certo? Então, esse 5 eu estou somando com 1/2. 22 sobre 9 é a mesma coisa que, quando eu faço a divisão, dá 2,444. É a mesma coisa que eu escrever 2 mais 4 sobre 9. Depois nós vamos ver mais pra frente como que faz isso no exercício. 32 dividido por 5. Quando eu divido 32 por 5, dá 6,4. Então, vai ficar 6 mais 2 sobre 5. Por que 2? Porque 30 dividido por 5 dá 6. Então, aí, ó, 6 mais 2/5. Esse 2 é o resto da divisão, tá bom? O 6 é o resultado da divisão, né? Porque 32 dividido por 5 vai dar 6 e vai sobrar 2 de resto. Então, vai ficar 6 inteiros mais 2/5, ok? Vamos verificar, então, os números mistos que são obtidos a partir dessas frações. 45 sobre 7, 491 sobre 13, 91 sobre 11. Vamos ver aqui como que a gente vai resolver. Deixa eu só organizar aqui. Olha só o seguinte. Quando eu divido 41 por 7, eu tenho como resto da divisão o 6, tá vendo? Para formar a fração mista, eu pego o resto, ponho sobre o número que está na chave e o resultado da divisão é o número inteiro. Aí eu formo a minha fração mista. 5 inteiros mais 6 sétimos. 491 dividido por 13. Vamos efetuar a divisão. Olhem aí no desenho. 491 dividido por 37. Eu digitei errado aqui, tá, pessoal? 491 dividido por 37 vai dar 121. O resto foi 10, tá vendo? Então, o meu numerador da fração vai ser 10. O meu denominador é o número que está na chave, 37. E o meu número inteiro é o resultado da divisão. Então, vai ser 13 mais 10 sobre 37. Resultando aí a minha fração mista, que é quando eu tenho um número inteiro e uma fração. 91 sobre 11. Como que eu vou fazer? 91 dividido por 11 vai dar 8, vai sobrar 3. O que sobra é o meu numerador. O que está na chave é o meu denominador.
Então, vai ficar 91 dividido por 11, deu 3, 11 e o 8 é o resultado, certo? Então, 8 é meu número inteiro, 3 vai ser o meu numerador, porque é o resto da divisão, e o 11 o meu denominador, ok? Se ficou assim muito rápido, pausa o vídeo, copia o slide, o exemplo, tá? Essa é a maneira de se transformar um número misto, uma fração em um número misto, que é quando a gente tem um número e uma fração. Certo? Continuando aqui. Assim, nós temos que 41 sobre 7 equivale a 5 inteiros e 6 sétimos. É a fração mista resultante. 491 sobre 37 equivale à fração mista 13 inteiros, 10 sobre 37. 91 sobre 11 é igual a 8 inteiros, 3 sobre 11, certo? Então, o número que está na chave vai ser sempre o meu numerador. O número que é o resto da divisão vai ser sempre o meu numerador. O número que está na chave, meu denominador. E o número que é o resultado da divisão, o número inteiro. Repetindo, no caso, por exemplo, 91 sobre 11. Para formar a fração mista, o número 8, que é o meu resultado, é meu número inteiro. O número que está na chave é o meu denominador. E o número que é o resto da divisão é o meu denominador, ok? Esse número, numerador, denominador, vai ser assim, ó. Numerador é sempre o número que está em cima e denominador é sempre o número que está embaixo. Continuando. Logo, nós temos que no número misto, o número natural é o quociente da divisão, usando o método da chave anterior. Então, a fração própria é dada pela divisão entre o resto, certo? O número que está na chave vai ser o seu. Voltando aqui para vocês verem, ó. O número que está na chave vai ser o seu denominador. O número que é o resto vai ser o seu numerador, ok? E o resultado da divisão vai ser o número inteiro. É isso que está dizendo esse texto todo aí, tá bom? Para transformar números mistos em frações impróprias, basta multiplicar o denominador pelo número natural e somar esse resultado ao numerador. Como que faz isso? Observem aqui. Como que eu vou transformar 5 inteiros mais 6 sétimos em uma fração imprópria? Vamos aqui, passo a passo. Você tem aqui o 6 sobre 7 e o número inteiro 5. Observe, a gente vai formar uma pequena expressão numérica. 5 vezes 7, ou 7 vezes 5, mais 6, ok? Dividido por 7, que continua sendo o mesmo denominador. 7 vezes 5 é igual a 35, mais 6, e o denominador 7. 35 mais 6, 41. E o denominador continua sendo 7, ok? Então, a gente formou uma fração imprópria a partir do número misto.
No segundo exemplo, como que vai ser? 13 vezes 37 mais 10 sobre 37. 37 vezes 13 dá 481, mais 10 sobre 37. 481 mais 10 dá 491 sobre 37. Então, a fração imprópria que nós obtivemos a partir do número misto, que é quando tem a fração, e o número inteiro, foi 491 sobre 37. Observem, 37 vezes 13 mais 10. Conserva, né, o denominador. 37 vezes 13, 481. Mais 10, 491. E conserva o seu denominador. Então, a fração imprópria resultante, 491 sobre 37. A gente voltou para a fração, tá bom? Continuando, vamos estudar agora um pouquinho sobre frações irredutíveis e frações equivalentes. Fração equivalente representa a mesma quantidade, possui a mesma representação decimal, ou seja, são frações cujo resultado das divisões indicadas são iguais. Eu vou ter duas frações diferentes, mas elas valem a mesma quantidade em número decimal. Esse resultado em comum pode ser chamado de proporcionalidade, ou seja, a fração 3/4 ela é proporcional à fração 12 sobre 16, no nosso exemplo. Então, cada fração equivalente em uma porção pode ser chamada individualmente de razão. As frações 3/4 e 12 sobre 16, ambas resultam na divisão 0,75 centésimos. Podemos então escrever assim. Então, isso quer dizer que 3/4 é equivalente a 12 sobre 16. Observem as divisões para vocês verem que vai dar 0,75 centésimos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que 3/4 é equivalente a 12/16 sobre 16, porque ambas representam o número decimal 0,75 centésimos, certo? Quando eu dividi 30 por 4, deu 0,75. Quando eu dividi 12 por 16, deu 0,75. Então, essas frações são equivalentes. São frações que representam o mesmo número decimal, tá bom? Copiem o exemplo no caderno, façam fichamento das aulas, porque senão fica tudo muito vago. É muito importante que vocês façam o fichamento das aulas. Frações equivalentes, então, podemos ainda dizer que são razões cuja constante de proporcionalidade, né, de acordo com o exemplo anterior, era 0,75, ou seja, as frações anteriores apresentavam o mesmo número decimal, né? Veja, por exemplo, 12 sobre 16 é uma fração em que se pode dividir tanto o numerador quanto o denominador por 4. 12 dividido por 4 dá 3. 16 dividido por 4 dá 4, que corresponde à fração 3/4. Então, por isso, elas são equivalentes. Quando eu simplifico a fração 12 sobre 16, vou obter a fração 3 sobre 4, que nós vamos ver mais para frente, essa questão da simplificação, da redução das frações. Note que encontrar a constante de proporcionalidade pela divisão 3 sobre 4 é bem mais simples do que na divisão 12 sobre 16.
ou ainda de outra fração equivalente a essas duas, como 192 sobre 256. Se você dividir 192 por 256, você vai obter o mesmo número decimal, 0,75. Eu convido vocês a pararem o vídeo e fazerem esse teste. 192 dividido por 256 vai dar 0,75 centésimos. Então, essa fração também é equivalente a 3/4 e a 12 sobre 16. Isso que quer dizer isso tudo aí desse slide. Continuando aqui. Frações irredutíveis. Como que eu obtenho uma fração irredutível? São as frações que não se podem mais simplificar. São também representações fracionárias mais simples das constantes de proporcionalidade em frações equivalentes. Observem aqui. Quando eu quero obter uma fração irredutível, é quando eu chego num numerador e num denominador em que eu não posso mais dividir por nenhum número natural. Vamos simplificar aqui a fração 16 sobre 24. 16 sobre 24, quando eu vou simplificar uma fração, eu tenho que dividir tanto o número de cima como o número de baixo pelo mesmo valor. Eu não posso dividir por valores diferentes. Isso é uma regra. Então, 16 dividido por 2 é 8. 24 dividido por 2 é 12. Então, eu obtive a fração 8 sobre 12. 8 dividido por 2 é 4. E 12 dividido por 2 é 6. Então, eu obtive outra fração equivalente, 4 sobre 6. Eu ainda posso dividir o numerador e o denominador por 2, não posso? Então, vou continuar. 4 dividido por 2 é 2. 6 dividido por 2 é 2/3. Então, essa fração não admite mais simplificação. Então, qual é a fração irredutível que equivale a 16 sobre 24? 2/3. Então, nós chegamos à fração irredutível, 2/3, porque eu não posso mais dividir nem numerador nem denominador pelo mesmo número, ok? Isso que é simplificação de fração. Quando o exercício fala, obtenha a fração irredutível, você vai chegar num valor em que não pode mais dividir nem denominador e nem numerador por nenhum número, certo? Continuando. Então, frações irredutíveis, aqui mais um exemplo. Vamos simplificar a fração 48 sobre 72. Até que nós cheguemos a uma fração em que não possa mais ser simplificado. Eu posso já ir pelo divisor que não seja 2? Pode, olha aqui para você ver. 48 dividido por 6 é igual a 8. 72 dividido por 6 é igual a 12. A regra é, eu nunca posso dividir numerador e denominador por números diferentes. O mesmo número que eu dividi o número de cima, eu também tenho que dividir o número de baixo. 8 dividido por 2 é 4. 12 dividido por 2 é 6. Agora, eu ainda posso dividir por 2. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Então, a fração irredutível, que equivale a 48 sobre 72, é 2/3, ok? Continuando. Então, agora nós vamos resolver alguns exercícios da lista. Faça a representação gráfica de cada uma das frações a seguir, conforme o exemplo. Esses exercícios, eles correspondem aos exercícios da lista da aula 1 sobre frações. Essa aula, ela aconteceu antes das provas substitutivas. Então, vá lá no seu caderninho e vê a resolução. Quem perdeu
essa lista, copie esses exercícios no caderno. Quem já fez, simplesmente faça então a correção, tá bom? Represente graficamente a fração 3/5 e 7/8. Observem o exemplo: 1/4. Então, eu dividi a barrinha de chocolate em 4 partes iguais e comi somente um pedaço. Quando eu quero 3/5, eu vou dividir a barrinha em 5 partes e vou comer 3 pedaços. Então, a representação gráfica está aí. Quando eu tenho 7/8, eu vou dividir a barrinha em 8 pedaços iguais de chocolate e vou comer apenas 7. Então, 7/8 é representado por essa barrinha aí. O 7 é a parte em vermelho e o 8 é o todo, é a quantidade que eu dividi o meu todo, tá bom? É essa a resposta do exercício. Continuando, próximo exercício, indique a fração correspondente à parte colorida de cada figura, de acordo com o exemplo. A figura A, o quadradinho aí, a malha, está dividido em 16 partes e eu peguei somente 6. Então, a fração é 16, 6 sobre 16. O numerador é o número que você pegou do todo. E o denominador é a quantidade de partes que você dividiu. É o que domina, né? E é sempre o número que fica embaixo. Então, vamos aqui. Nós temos esse círculo aí que foi dividido em quantas partes? Contando aí, dá 8 partes. E eu peguei só um, então a resposta seria 1/8. O segundo aí, nós dividimos em 7 partes e pegamos 4, então 4/7. O terceiro, nós dividimos em 8 partes e pegamos apenas 3 partes, 3/8. Então, essa seria a resposta do exercício. Então, essa fração que está circulada em vermelho está representado no desenho ao lado. Quando pede representação gráfica, é desse jeito. Posso te dar a fração e pedir a representação gráfica, que seria o inverso, tá bom? Continuando, o próximo exercício, tranquilo, né? Determinar a fração correspondente à representação gráfica. A primeira vai ser 1/2, porque eu dividi em 2 partes e colori apenas uma, 1/2. A segunda vai ser 3/4, porque eu dividi em 4 partes e peguei apenas a parte 3 pedaços, né, que é a parte roxa. A outra da letra C vai ser 5/6, porque eu dividi o losango em 6 partes e pintei apenas 5, então 5/6. Lembrando, o número que fica embaixo é sempre o número que representa a divisão do desenho, tá? E o número que fica em cima é a parte que eu colori do desenho, tá bom? Continuando. Se estiver muito rápido, pausa, copia a resposta, tá bom? É porque senão o vídeo fica muito longo. Um vendedor tinha 25 carros no pátio da concessionária. No mês de maio, em uma promoção, ele vendeu 16. Considerando o total de carros, qual é a fração que representa o número de vendas de carros efetuados pelo vendedor no mês de maio? Observem o seguinte, qual que é o todo? 25 carros. O todo sempre fica embaixo, ele sempre é o número que vai dominar, é o denominador. E ele vendeu quanto desse todo? 16. Então, qual é a fração correta? 16 sobre 25, porque dos 25 ele vendeu apenas 16. Então, a resposta é a letra A. Só isso que era para fazer, tá bom? Tranquilo, né? Próximo exercício.
Sabendo que as frações a seguir são todas aparentes, o que é a fração aparente? Quando eu posso dividir o número que está em cima pelo número que está embaixo, vai dar um número inteiro. Então agora a gente tem que usar um pouco a tabuada. Vamos lá. Que número que eu posso dividir por 4 que vai dar igual a 6? Que número que é múltiplo, né? De 4. Tan, 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 tan. 24 dividido por 4 é igual a 6. Então, o número que tinha que estar no jogo da velha é 24, tá? 72, que número que estaria aí no meu denominador para dar 9? 72 dividido por 8 igual a 9. 156 dividido por 12. Então, meu jogo da velha vai ser igual a 13. Então, as respostas são os números que estão em vermelho, tá? O que é a fração aparente? Toda vez que eu posso dividir o número que está em cima pelo número que está embaixo e vou obter um número inteiro, tá bom? Continuando a nossa aula. Observe o número a seguir. Eu tenho aqui uma fração mista, né? Que é quando eu tenho um número inteiro mais uma fração. Ele quer que você obtenha a fração imprópria. Você vai obter a fração imprópria. Olha aqui como que eu fiz. Eu fui fazendo os testes, né? Eu dividi 64 por 5, deu 12,8. Não chegou nem perto da fração que está representada assim. Passou demais, né? 56 dividido por 5, 11,2. Também passou muito. 26 dividido por 5, 5,2. Sobrou o quê? 34 dividido por 5. Observe. 34 dividido por 5 vai dar 6 vezes 5, 30. Vai sobrar 4. Lembra lá? O número que está na chave sempre vai ser o seu denominador. O resto vai ser o seu numerador. Então, 4 quintos. E o resultado da divisão é um número inteiro. Então, 6, 4 quintos. Então, essa seria a resposta. Então, a fração imprópria correspondente seria 34 sobre 5, tá bom? Aí, aqui, como que resolve? Então, o seu numerador é o resto. O seu denominador é o número que está na chave. E o seu número inteiro é o resultado da divisão, tá bom? Então, ele queria que você mostrasse qual fração que correspondia a essa fração mista. 34 sobre 5, letra C. Só isso. Pausa o vídeo, copie os cálculos, faça fichamento das atividades. Continuando, como se lê as frações, né? Isso não é muito usado, não. A gente lê muito assim, 1,75, 0,68, 2,4, 0,36. Mas o jeito certo de ler é igual está escrito aí. 7, quando eu divido por 4, dá 1 inteiro e 75 centésimos. 68, quando eu divido por 100, dá 68 centésimos. 2,12 dividido por 5 dá 2 inteiros e 4 décimos. 9 dividido por 25 dá 36 centésimos. Outros exemplos aqui, 2,1. Como se lê? 2 inteiros e 1 décimo. 0,36, 36 centésimos, 2,36
36, o jeito certo de ler, 2 inteiros e 36 centésimos, 14 inteiros e 6 décimos, 123 milésimos, porque a gente já chegou na casa do 1000, unidade, dezena, centena, milésimos. Tem a ver com isso, tá? Com o QVL, né? Unidade, centena, dezena e milhar, né? Desculpem. Continuando aqui. Ah, tá. O slide cortou um pouco, mas não tem problema não. Ele quer saber qual o número que está no ponto P, né? E qual o número que está no ponto Q, que são 7 inteiros, ele quer saber a casa decimal, e 9 inteiros, ele quer saber a casa decimal do Q. Cada risquinho equivale a 1. Para eu chegar no P, eu vou andar 5 casinhas, então vai dar 7,5. Para eu chegar no Q, eu vou andar só 2 casinhas, então vai dar 9,2. Então, qual que é o valor dos pontos? P equivale a 7,5 e Q equivale a 9,2. A resposta seria a letra C. Continuando, na turma da professora Ângela estão matriculados 24 meninas e 16 meninos. 24 meninos e 16 meninas. Determine a razão, que é a fração irredutível entre o número de meninas e o número de meninos e meninas, ok? Então, ele quer o quê? Meninos dividido por meninas. E ele quer que você pegue a fração simplificada, que é a fração irredutível. 24 meninos está sobre 16 meninas. Como 24 é divisível por 8 e 16 também, eu já posso fazer direto. Então, 24 dividido por 8 dá 3. 16 dividido por 8 dá 2. Então, a fração irredutível é 3 sobre 2. Ah, professora, eu poderia dividir por 2, por 2, por 2? Poderia, que ia chegar no mesmo resultado, mas a gente pode ir direto, tá bom? E agora ele quer a fração entre o número de meninos e o total de estudantes. Quantas meninas que nós temos? 16. Qual que é o resultado de estudantes? 24 mais 16, então vai dar 16 sobre 40. 16 sobre 40, fazendo a simplificação, vai dar 2/5. Então, o resultado, 16 dividido por 8 dá 2. 40 dividido por 8 dá 5. Então, o resultado é 2/5. Então, a fração irredutível que ele pediu na letra B, 2/5. Ok? Último exercício. Vinícius parou em um posto de gasolina, colocou 20 litros de gasolina, completando o tanque, cuja capacidade máxima era 60 litros. A razão da gasolina que havia no tanque desse carro em relação à sua capacidade máxima é equivalente a... As alternativas estão aqui. Então tá, qual que era o total da gasolina que tinha no carro? 60 menos 20, que vai dar 40. Ele quer a fração que ele quer, a razão da gasolina que havia. Então, vai ser 40 em relação à capacidade máxima. Então, vai ser 40 sobre 60. Fazendo a simplificação aí, já por 20, 40 dividido por 20 dá 2. 60 dividido por 20 dá 3. Então, a resposta é a letra B. 2/3. Está descrito aí certinho no texto como que eu fiz a resolução. Pausem o vídeo, leem, copiem no caderno, tá? Ok? Ufa, né? Acabamos por aqui. Ó, uma coisa muito importante que vocês devem observar de agora em diante, alunos do 6º ano. Todas as atividades devem ser feitas fichamentos, ou seja, fazer registros, anotações com a data da atividade que
o professor passou, porque em breve vocês serão avaliados por meio de um portfólio que nós, professores, vamos ainda explicar melhor como vocês vão fazer isso. Então, esse portfólio vai compor as suas próprias notas. Vocês fiquem com Deus, fiquem em casa, tomem cuidado, tá? E estudem bastante. Qualquer coisa, me procurem no WhatsApp ou por e-mail, ou nos grupos das turmas. Um abraço, estou com saudades e encerramos essa aula por aqui. Caso encontrem algum erro na aula também, estou esperando as sugestões, porque é muita coisa, então a gente às vezes pode cometer erros sim, né? Afinal, nós somos seres humanos. Um abração para vocês e até mais. As referências dessa aula, né? Portal Net Escola, um portal que a Seduz criou para auxiliar nós professores nessas aulas REAMP, né, de regimes não presenciais.